Você já percebeu que tem muito analista que ele ainda faz o papel de um assistente? E isso não é culpa dele. E ele nem percebe que ele continua fazendo isso. Mas é porque ele foi tão acostumado por tanto tempo a executar tarefas, a resolver o problema que está na frente, que ele ainda não consegue pensar em como analisar a real causa do problema que está atrás. Então, infelizmente, hoje, nós temos sim analistas, júnior, pleno. A tendência é que conforme você vai subindo os degraus, isso reduza. Mas existe também analista sênior que ainda se apega a isso. E o quanto antes essa pessoa entender que isso é um problema, tanto para ela quanto a companhia, mais fácil fica dela conseguir resolver esse problema. Meu antigo sócio, ele falava que o primeiro passo para você resolver um problema é você enxergar que você tem um problema. Mas a maioria das pessoas, infelizmente, elas terceirizam a culpa. A culpa nunca é dela. A culpa sempre é do outro, sempre é da chefia, sempre é da liderança, sempre é da companhia. Mas quando a gente para analisar até o título desse vídeo, que é o tema dessa narrativa hoje, que é justamente esse. Muitos analistas fazem o papel de assistentes. E, Vinícius, o que isso quer dizer na prática? Muitos analistas, eles ainda estão apegados a buscar tarefas, sendo que eles não encontraram ainda a raiz daquele problema. Então, muitas das vezes, ele enxerga uma fumaça, ele quer reduzir aquela fumaça, ele tenta jogar uma água naquele fogo, mas ele não percebeu que a água pode proliferar aquilo. Ou ele tenta apagar com algo que não é o correto. Não adianta ele querer tapar o sol com a peneira. Então, isso é uma filosofia de pensamento que não é fácil. E é esse o motivo também de que cada vez mais as companhias elas têm se queixado de encontrar profissionais que de fato são analíticos, que de fato conseguem analisar, que de fato conseguem enxergar uma linha do tempo daquele problema. Então, hoje, a primeira coisa que eu enxergo que muitas pessoas não se preparam e que elas precisam aceitar, o primeiro passo é aceitar que ela tem um problema, é a oratória. É a oratória, porque veja, quando você é um analista, você recebe o papel de receber um problema e você precisa analisar o motivo pelo qual aconteceu aquele problema, como solucionar, seja o processo, seja as pessoas, independente do que seja, como solucionar aquilo com uma proposta e o principal, você precisa vender essa ideia. Você precisa vender isso. Porque de nada adianta você ter a melhor solução do mundo e não conseguir vender para a sua liderança. Não conseguir vender para quem tem o poder da caneta. Então, se você fez uma análise, se você chegou a um diagnóstico onde o seu documento técnico ele mostra que você precisa ter um aumento de headcount, ou seja, você precisa contratar pessoas, mas você não consegue demonstrar isso na prática através de uma narrativa coerente, através de um storytelling bem elaborado, que isso pode ser tema de um outro vídeo também, de uma linha de raciocínio cronológica para que o líder, o gestor, o coordenador, o responsável pelaquela área, seja qual quem seja, ele entenda o início, o meio e fim. Claro, existem perfis de gestores que são mais objetivos. Existem perfis de lideranças que elas querem, de fato, entender qual é o resultado que você chegou. Mas eu te digo que até essas pessoas, quando você consegue encantá-las através de uma história, desde o problema, explicando como você chegou naquele resultado, se apegando a detalhes que realmente fazem a diferença, não aqueles detalhes que não vão adiantar em nada na sua história, digamos assim,
Os analistas, os recém-analistas, recém-formados de promoção de analistas, eles não se preocupam com isso. Então, infelizmente, quando você muitas vezes conversa com um profissional que ele não tem ou ele não está estudando, ele não está buscando capacitação em como vender a própria análise dele, você percebe. Você percebe que essa pessoa muitas vezes não tem segurança. Você percebe que essa pessoa, muitas das vezes, ela não consegue deixar claro o motivo pelo qual ela quer resolver com aquele diagnóstico dela, aquele problema. Você não consegue. E isso é um problema de oratória e venda. Então, todo analista ele precisa aprender isso. Não estamos falando também da questão da fonia, de você, é até uma palavra complexa, de você buscar um fonoaudiólogo. Isso é importante, porque nós não percebemos a quantidade de palavras, de letras dentro das palavras que nós comemos, ou de pausas com vícios de linguagem, que a alta liderança e a alta gestão percebem, porque eles já passaram por isso, eles perceberam o problema que tem. Novamente, não vamos se apegar a casos outliers, casos fora da curva, de líderes que não são capacitados, líderes que estão em cadeiras que não deveriam, que isso acontece muito. Mas foque em você primeiro. Foque em você. Porque o ponto principal de tudo isso é, analista, ele ainda está com a cabeça de assistente, de que muitas vezes o assistente ele só executa uma tarefa. E que talvez aquela pessoa, seja porque passou no concurso interno, ou seja porque ela foi meritocrática dentro do ambiente corporativo e recebeu uma promoção pela eficiência das tarefas que ela executava, veja, não é isso que vai torná-lo um bom analista. Existe um baita de um esforço externo. Um baita de um esforço externo. Um outro ponto, justamente para reflexão, o analista, ele deve gastar a maioria do seu tempo pensando e não executando. Se você é um analista e se você infelizmente gasta muito tempo executando tarefas, você ainda está no papel de um assistente. Vinícius, eu fico horas, dias higienizando bases de dados, só tabulando planilhas, alimentando planilhas com dados que já são da área. Não é nada novo. Eu faço uma análise crítica, mas quando chega na mão de um gerente, de um coordenador, de um gestor, ele ainda precisa criar uma outra análise crítica. Veja, que retrabalho. Então, esse é um ponto muito reflexivo e que nós precisamos levar a sério. Um analista, ele deve passar a maior parte do seu tempo pensando. Se você está passando a maior parte do teu tempo executando, isso já é um sinal de que cabe uma boa reflexão, que eu acredito que você não está fazendo seu real papel. Isso pode ser temporário, pode ser que você não tenha mão de obra na sua equipe, pode ser que você seja uma equipe por determinado momento, mas, novamente, se você vende bem a ideia, se você agrega bons resultados, se você consegue completar uma fala, deixar claro o motivo do seu estudo, da sua análise de um aumento de headcount para o teu time, tudo muda. Então, hoje, a gente acaba se deparando com diversos analistas que, infelizmente, eles não estão analisando, eles só estão replicando dados como indicadores, como possíveis estudos, sem muita coerência. E que isso você precisa ter muita atenção. Oratória, pensar, só que para você pensar, você precisa ter repertório. Isso é algo que você verá que eu falo e falarei muito aqui nos meus vídeos. Você precisa ter repertório. Vinícius, o que é um repertório? Poxa, não é nada pior do que você conversar com alguém que não tem repertório.
Vamos sair do âmbito corporativo. Quando você conversa com alguém que ela é limitada em informação, em que somente ela quer falar, em que somente ela se coloca nos exemplos onde você está tentando desabafar e aquela pessoa não consegue lhe ouvir, que essa é uma boa pauta. Existem diferenças entre você ouvir, escutar e escutar ativamente. São 3 pilares muito importantes que eu vou deixar aqui anotado para a gente falar sobre isso também aqui no canal, que você precisa entender. Só que você precisa ter repertório. Porque quando você conversa com qualquer pessoa que seja, e você não tem repertório, você não consegue dialogar com ela. Seja qualquer assunto. Vinícius, eu não sei sobre aquele tema. Faça as perguntas certas. Comece por aí. Sabe aquele livro que existe? Comece pelo porquê? É literalmente isso. Como você como analista precisa começar pelo porquê. Em uma conversa, você precisa perguntar o porquê. As pessoas, 90% delas já sabem a resposta. Ou, se ela não sabe, ela tem a capacidade de chegar na resposta sozinha. Só que você precisa estimulá-la. Você como analista, você tem essa função. Você precisa estimular o teu time, quem está envolvido com você, a chegar a conclusões que talvez ela sozinha não conseguiria chegar e você ajudou ela a chegar. Não dê a resposta. É aquele ditado popular de não dê o peixe. Ensine essa pessoa a pescar. É isso. Não entregue o resultado. Faça perguntas para ela. Ela conseguirá chegar no resultado. Então, o vídeo de hoje, ele traz essa filosofia e essa conclusão. Aceite que a maioria dos problemas, eles são seus, não dos outros. Como diz o meu sócio, meu padrinho de casamento, o primeiro passo para você resolver um problema é você saber que você tem um problema. A hora que você identifica e tem clareza de, ora, eu sou um analista assistente, você precisa estudar, ter repertório, autorrefletir se você tem uma oratória eficiente, se você sabe se vender e vender o seu projeto. Se você não sabe, meu querido, estude. Estude e busque informação. Então esse canal tem esse objetivo. Comente aqui embaixo, traga reflexões, traga experiências pessoais, me diga o que você quer saber que eu posso contribuir com você, tendo uma carreira corporativa, uma carreira tanto seletista quanto de empreendedor, que eu posso contribuir aqui com você, principalmente nesse foco. E você ser um analista de alta performance, que você analisa e que você não só cumpre tarefas. Muito obrigado. Comenta aqui embaixo e deixa teu like.